Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora vocês vão acompanhar aí mais alguns conteúdos de ciências. Então vamos observar o objeto de conhecimento da nossa aula. Nossa aula 21 traz aí como objeto de conhecimento diversidade do reino animal e no nosso detalhamento doenças tropicais e seus vetores. Então fiquem ligados, a nossa aula começa agora. Muito bem, nessa aula a gente vai estudar um pouco mais sobre as doenças tropicais e vamos conhecer os seus vetores. Então a gente vai conversar e falar sobre essas doenças, né, que estão relacionadas ali com alguns vetores que a gente vai conhecer ao longo dessa aula. Então a primeira doença que a gente vai conversar é a malária. A gente vai saber um pouco mais sobre a malária, a gente vai saber como ela é transmitida, como que acontece o ciclo de vida, os sintomas e também a prevenção. Então a gente observa aí nessa imagem que a malária é uma doença transmitida geralmente pela picada de alguns mosquitos do gênero Anopheles, contaminados com o protozoário do gênero Plasmodium. Então na imagem você está observando aí o vetor, né, da doença, que no caso é o que a gente chama também de transmissor. Então esse mosquito aí que a gente está visualizando do gênero Anopheles, ele vai transmitir a malária, ele vai levar, né, a malária até aquela pessoa. Quem vai causar a doença, é um protozoário, né, que vai estar no interior aí do corpo desse mosquito. E esse protozoário, ele é do gênero Plasmodium. Então, para a gente entender aí inicialmente já sobre a malária, que está relacionada com o mosquito e também com um protozoário do gênero Plasmodium. Na próxima imagem a gente observa aí que no Brasil, somente 3 dessas espécies do protozoário causam malária em humanos. A gente vai ter aí o Plasmodium falciparum, né, que está relacionado aí com a forma mais grave da malária, o Plasmodium vivax e também o malariae, né? Então a gente está visualizando aí esses 3 protozoários relacionados com a malária, sendo os causadores da doença. E o transmissor, como a gente observa aí, é o mosquito, como a gente está visualizando aí na imagem, tá? Observa bem as características desse mosquito e a diferença dele para outros mosquitos relacionados com outras doenças, tá bom? Na imagem a seguir, a gente observa aí sobre a malária, né? Vendo também essa forma de transmissão e tratamento. Apenas a fêmea do mosquito Anopheles pica o ser humano, né? Por quê? Porque a fêmea ela vai precisar se alimentar aí de sangue, né? Porque ela vai precisar desenvolver ali os ovos e fazer a postura desses ovos. Então, somente a fêmea do mosquito Anopheles é que vai picar o ser humano porque ela está indo em busca de sangue, né? Os machos aí desse mosquito, eles vão se alimentar da seiva, né? De plantas e de árvores, por exemplo. Se não tratada adequadamente, a malária pode levar a pessoa à morte, né? Então, como a gente viu ali, existem ali protozoários diferentes, né? E um deles está relacionado com uma forma mais grave que, se não for tratada aí adequadamente, ela pode também levar a pessoa à morte. Existe tratamento, né, para malária, ele é um tratamento eficaz, seguro e é oferecido gratuitamente pelo SUS, certo? Então, nós temos aí o nosso Sistema Único de Saúde que oferece esse tratamento, né? É importante que quando as pessoas elas observem alguns desses sintomas, né, principalmente se ela está ali numa área considerada de risco, uma área onde existem muitos casos de malária, se ela começa a apresentar alguns desses sintomas, é importante fazer um exame, né, fazer os testes. O teste é feito com uma furadinha aqui no dedo, onde é retirada uma gotinha de sangue para fazer ali as lâminas e observar, né? Então, no caso, é importante fazer esses exames para fazer o tratamento inicial adequado e fazer o tratamento da malária. Então, vamos conhecer agora um pouco mais sobre o ciclo de vida do Plasmodium. O ciclo de vida do Plasmodium ele envolve os seres humanos e os mosquitos do gênero Anopheles, né? Então, como a gente pôde observar, a malária é uma doença que vai ser causada por um protozoário, que é o Plasmodium, que a gente pôde observar, né? E ela está relacionada com outros seres vivos, que no caso é o homem e o mosquito, né? O mosquito do gênero Anopheles. Então, para a gente entender melhor como que acontece ali esse ciclo de vida do Plasmodium, a gente trouxe aí uma imagem com um esquema para facilitar e a gente conseguir visualizar esse ciclo de vida. Então, a gente tem aí o ciclo de vida do parasita da malária. Então, você está observando aí nessa imagem, nós temos ali, ó, inicialmente, né, esse ciclo vai começar aí com
o mosquito, no caso, o mosquito fêmea, picando o homem, né? Então a gente vai ter aqui, o mosquito injeta o parasita ao picar o ser humano. Aqui a gente está vendo a imagem desse mosquito, certo? Então, quando esse mosquito ele vai se alimentar ali do sangue e se ele picar uma pessoa contaminada com a malária, essas formas ali do protozoário vão se desenvolver no interior do mosquito, certo? E aí depois que ele for picar uma outra pessoa, ele vai passar esse protozoário para aquela outra pessoa. E aí vai infectar aquela pessoa, né? Quando ele vai picar aquela outra pessoa, o que acontece? Essas formas ali do protozoário, elas vão migrar ali para o fígado da pessoa, né? Elas invadem as células hepáticas e elas vão se multiplicar e elas rompem essas células. Quando elas rompem essas células, né? Esses protozoários, eles vão se locomover ali para o sangue da pessoa. Então a gente tem aqui, ó, as hemácias, né? Carregando ali esses merozoítos, né? Que é esse formato agora do protozoário. E aí, a partir daí, ele continua se reproduzindo, né? E essas células vão se multiplicando e vão sendo rompidos aí no organismo da pessoa. E aí a gente tem, então, o ciclo, né, desse parasita. E aí, como a gente pode observar, né, esse ciclo ele vai se reiniciando quando a pessoa, né, no caso, quando esse mosquito pica novamente uma outra pessoa infectada e dessa forma vai passando a malária para outra pessoa, né? Lembrando que a malária ela não é uma doença contagiosa de pessoa para pessoa, né? Salvo os raros casos onde as pessoas compartilham seringas, por exemplo, que não deve acontecer, pode transmitir a malária aí para uma outra pessoa. Mas como a gente está visualizando, né? Somente o mosquito que picou uma pessoa contaminada, ele adquire ali aquele protozoário e aí ele vai passar para uma outra pessoa, certo? Por isso é importante combater ali o mosquito, que a gente ainda vai comentar um pouco mais. E ainda falando sobre o ciclo de vida do plasmódio, a gente observa aí na nossa próxima imagem. Nós temos aí o seguinte: no interior das hemácias podem desenvolver-se formas sexuadas, que são os denominados gametócitos, que são ingeridos pelo mosquito quando este pica um doente e são fundamentais para a continuação do ciclo, né? Então percebam aí como a gente está comentando, que existe esse ciclo, né, picou ali uma pessoa doente, uma pessoa contaminada, e esse mosquito ele vai picar uma outra pessoa, ele está levando então esses gametócitos aí para um outro indivíduo, né? Então está fazendo todo esse ciclo aí desse plasmódio. Nessa imagem você observa aí, ó, na verdade você está observando nessa imagem uma imagem de microscópio que foi tirada ali de uma amostra de sangue. E essas bolinhas em vermelho que você visualiza são as hemácias, né? São as células ali vermelhas do nosso sangue. E naquela imagem que a gente está visualizando ali em destaque, você consegue identificar aqui, ó, a presença desses gametócitos, né, no interior das hemácias. Então, como a gente está podendo observar aí no texto, né, no interior das hemácias vão se desenvolver essas formas sexuadas do plasmódio, que são chamadas, então, de gametócitos. Olha aí. E aí, quando um mosquito pica uma pessoa que está infectada, esse mosquito ele vai ingerir esse formato aí, ó, os gametócitos, né? Ele vai ingerir ali esses gametócitos junto com o sangue daquela pessoa que ele está picando, né? Que ele está tirando ali o sangue. E aí, quando ele for picar uma outra pessoa, vai dando a continuação então desse ciclo, como a gente está observando. Na imagem a seguir, a gente vê aí mais informações desse ciclo. No corpo dos mosquitos, essas formas sexuadas formam esporozoítos, né, que contaminarão uma nova pessoa quando ela for picada, né? Então a gente vai sempre reforçando essa questão do ciclo, porque vai passando ali através da picada do mosquito que vai contaminando uma outra pessoa, né? Da picada do mosquito que tem ali presente essa forma do protozoário ali na sua saliva. E aí, como a gente falou anteriormente, né, sobre prestar atenção nos sintomas, né, principalmente quando as pessoas viajam para áreas onde é comum ali a malária, por exemplo, é importante observar os sintomas para fazer o tratamento. Mas vamos observar agora quais são aí os sintomas da malária. A malária pode apresentar aí nos indivíduos febre alta, calafrios, tremores, sudorese intensa, né, que é um suor excessivo, dores de cabeça,
dores nos músculos e diminuição da força física. E ainda temos mais alguns sintomas, né, relacionados aí com as formas mais graves da malária, como, por exemplo, a icterícia, que é uma coloração amarelada na pele, nas mucosas e nos olhos. Lembra que quando a gente estava falando ali sobre o ciclo do plasmódio, a gente viu, né, que ele vai chegar ali no fígado da pessoa, né? Ele vai começar a atacar aquelas células do fígado, vai se multiplicar e elas vão sendo lançadas ali naquele órgão. Então, esse sintoma, né, essa icterícia, ela está justamente relacionada com essa fase ali onde ele está atacando o fígado da pessoa. Por isso que o sintoma característico é justamente a icterícia. Além de hemorragias, hipotensão e coma, né? Pode levar a pessoa ali ao coma, por exemplo, como a gente está observando ali alguns desses sintomas da malária. Então, como nós falamos, é importante ficar atentos ali a esses sintomas, né? Principalmente aos sintomas iniciais, né? Porque descobrindo ali logo no início é possível fazer um tratamento, né? Lembrando que esse ciclo ali do protozoário no organismo da pessoa, ele vai durar ali de 7 a 14 dias, dependendo de qual é o tipo do protozoário, podendo durar até um mês, né, e avançando ali as formas mais graves da doença. Vamos ver agora como a gente pode se prevenir da malária. Podemos utilizar telas de proteção nas janelas e nas portas, fazer uso de mosquiteiros, utilizar repelentes também, que é muito importante, né? E fazer o uso de roupas que protegem braços e pernas. Então é importante a gente combater ali o mosquito, né? Tomar esses cuidados, principalmente para quem vive ali em regiões onde é comum a malária. Então, essas formas de proteção você pode colocar ali na janela, nas portas da sua casa, essas telas para evitar o contato com o mosquito, né? O mosquiteiro, por exemplo. E aí, olha só, tem uma informação bem interessante aí nessa imagem, que até o momento não existem vacinas contra a malária. Então é importante, né, a gente fazer essa prevenção, combater ali o mosquito, evitar o contato com esse mosquito, utilizar repelentes, como a gente está visualizando, roupas adequadas, né? Evitar ficar expostos ali em locais onde é comum, né, ter casos de malária, por volta ali do horário das 18 horas, por exemplo, que é justamente um horário ali onde as fêmeas costumam picar as pessoas. Então, como a gente está vendo ali, não existe vacina no momento, até o momento, mas é importante a gente prevenir, observar os sintomas, né, no início para fazer o tratamento adequado. E aí a gente falou sobre a transmissão, né, da malária, vimos que ela está relacionada com o mosquito, também com o protozoário, né, o plasmódio. A gente vai observar agora um esquema, trazendo aqui para a gente uma imagem aí do anófeles, né? Observa aqui nessa imagem nós temos a fêmea do mosquito, né, que ela coloca um mosquito adulto, na sua fase adulta. Mas a gente diz aqui, vamos dizer que é uma fêmea porque ela está colocando seus ovos ali na água parada. Ela também vai fazer essa postura de ovos em água parada e a gente observa ali, ó, nós temos os ovos sendo colocados ali, ó, nessa parte aqui da nossa imagem. Nós temos aqui outras estruturas que são a larva, né, que é uma fase mais jovem ali do anófeles, aliás, do mosquito. E aí depois a gente observa, né, a sua fase mais adulta e observa aí as suas características, né? Lembrando que esse mosquito aqui da malária, ele é diferente ali do da dengue, né? Que é o Aedes aegypti, que tem aquelas manchinhas brancas como a gente já conhece bem. Esse aqui é bem comum, né? A carapanã, por exemplo, como a gente costuma chamar, ele é chamado também de mosquito prego, né? Então esse aqui é um mosquito relacionado aí com a malária, certo? E olha só, nós falamos sobre o transmissor da malária, que é o mosquito, né? Esse que vai levar a malária até a pessoa, por exemplo. Mas quem vai causar a doença, né, é justamente o patógeno, né? Esse causador ali da doença, que vai ser um protozoário. Então, observa aqui nessa imagem, a gente tem um detalhe aqui de um esquema para a gente visualizar um pouco melhor do plasmódio, né? E aqui, ó, em vermelho, nós temos as células, né, vermelhas do nosso sangue, no caso, as hemácias, né? Para observar que esse plasmódio aqui, ele é um parasita, ele já está aqui no sangue do hospedeiro, por exemplo. E aí nós falamos dessa doença ser considerada uma doença tropical, né? A gente vai ver aqui, ó, essas áreas, a gente visualizou aí
No caso, justamente aqui a gente falou sobre essas áreas, e essas áreas, né, como é uma doença tropical, lembra quando nós estudamos sobre essas zonas climáticas, né, a gente falou ali que essas regiões situadas entre os trópicos, onde estão localizados principalmente a nossa região, né, a Amazônia, por exemplo, são áreas comuns ali da gente observar a malária, certo? Então, na próxima imagem, a gente vai conhecer uma outra doença, que é a leishmaniose. Na leishmaniose, a gente tem aí um conjunto de doenças causadas por protozoários do gênero Leishmania. E divide-se em leishmaniose tegumentar americana, que ataca a pele e as mucosas, e leishmaniose visceral, ou também chamada calazar, que ataca órgãos internos. Nessa imagem, você pode observar aí um sintoma, né, característico, a ferida característica ali dessa doença, né, como ela pode se apresentar na pessoa, trazendo dessa forma, atacando a pele, né, e as mucosas, como a gente pode visualizar. Então, se formam feridas semelhantes a essa aí que a gente está visualizando. E para a gente compreender melhor sobre a leishmaniose, nós temos na imagem a seguir o ciclo, né? A gente fala aí sobre o ciclo da leishmaniose. A leishmaniose ela é transmitida ao homem e a outras espécies de mamíferos por insetos vetores ou transmissores que são conhecidos como flebotomíneos, tá? Aqui a gente já vai ter um outro tipo de mosquito relacionado com a leishmaniose. Na imagem a seguir, a gente vê aí mais informações. A transmissão acontece quando uma fêmea infectada de flebotomínio passa o protozoário a uma vítima sem a infecção, enquanto se alimenta de seu sangue. Então, semelhante ao que nós vimos anteriormente na malária, a gente está visualizando aí que também a fêmea do flebotomínio vai passar um protozoário, né, retirou ali, a partir do momento que ela picou alguém que estava infectado, ela adquiriu esse protozoário e vai passar ali para uma outra pessoa, né, porque ela foi em busca de sangue novamente, então ela está levando ali a doença para uma outra pessoa. Nessa imagem, a gente observa aí um pouco mais desse ciclo, né, do mosquito ali tendo o primeiro mosquito infectado, vai se alimentar do sangue de uma pessoa e começa então a fazer o desenvolvimento da leishmaniose, tá? Na imagem a seguir a gente observa mais aí sobre os flebotomíneos, né? Os flebotomíneos são insetos pequenos de cor amarelada e eles podem ser conhecidos por diferentes nomes, como tatuquira, mosquito palha, asa dura, asa branca, cangalhinha, birigui, anjinho, entre outros, né? Então são vários nomes populares ali onde pode ser conhecido o flebotomínio, né? Que é o nome justamente desse inseto que a gente está observando aí na nossa imagem, tem essa coloração mais amarelada, e aí você visualiza que ele já está cheio de sangue, né? Nessa imagem ele já está ali picando uma pessoa, ele está na pele de uma pessoa, está retirando o sangue, se alimentando do sangue, né? No caso, essa fêmea. Observa como ela já está cheia ali, ó. E aí, provavelmente, se ela já estiver picado uma pessoa contaminada antes, ela vai estar passando para essa pessoa agora a leishmaniose, né? Através da sua saliva, passando ali aquele protozoário. Vamos identificar então agora quais são os sintomas da leishmaniose na próxima imagem. Você observa aí comigo que a leishmaniose visceral ou calazar afeta os órgãos das vísceras, como o baço e o fígado, além da medula óssea. E aí os sintomas eles incluem febre, tosse, dor abdominal, anemia, perda de peso, diarreia, fraqueza, aumento do fígado e do baço, além de inchaço nos linfonodos. E aí mais sintomas da leishmaniose a gente observa na imagem a seguir, nós temos o seguinte. Lembra que nós falamos dessas feridas, né, dessas erupções ali cutâneas que são características da leishmaniose, que estão presentes ali na pele das pessoas, né? Olha só. A leishmaniose cutânea também é chamada de ferida brava ou de leishmaniose tegumentar e causa feridas na pele, que podem evoluir para feridas nas mucosas, como a boca e o nariz. Nessa imagem, a gente observa ali um exemplo, né, de uma dessas feridas características ali da leishmaniose. Essas feridas, observe aí comigo na próxima imagem, elas são causadas pela leishmaniose tegumentar, né? No caso, quando elas são causadas pela leishmaniose tegumentar, elas são avermelhadas, ovaladas e com bordas delimitadas, né? Semelhante ao que a gente observa na nossa imagem. E a gente visualiza também
a forma, né, de que a gente pode prevenir aí a leishmaniose, as formas de prevenção da leishmaniose para a gente conhecer um pouco mais. Então, olha só. Uso de repelentes, evitar os horários e ambientes onde esses vetores possam ter atividade, a utilização de mosquiteiros de tela fina e, dentro do possível, a colocação de telas de proteção nas janelas. Não há vacina contra as leishmanioses humanas, há vacina contra a leishmaniose visceral canina, que são licenciadas aí no Brasil e na Europa, certo? Então a gente pôde observar essas formas de prevenir aí a leishmaniose, né, que é da mesma forma que vai acontecer com as demais doenças tropicais, combater o mosquito, né, usar repelentes, colocar telas e proteções ali, usar roupas adequadas e evitar aqueles horários aonde a fêmea gosta de ir em busca ali da sua alimentação, que é justamente tirar o sangue daquelas pessoas, né, de se alimentar do sangue. E a gente vai conhecer agora uma outra doença que é a hanseníase. A hanseníase, ela é uma condição que durante muitos anos foi conhecida como lepra, né? Chamava-se popularmente, ali uma forma mais preconceituosa, ela era chamada ali de lepra, sendo que seu diagnóstico fazia com que os pacientes fossem vítimas de preconceito, já que ela é crônica e transmissível para outros indivíduos. Como a gente pode observar aí na imagem, né, a gente tem uma pessoa com a hanseníase e a gente observa ali, né, as características, né, os sintomas ali comuns dessa doença. Você pode observar principalmente nos dedos ali dessa pessoa, né, bem acometidos, bem afetados ali pela hanseníase. Então, olha só, vamos ver como que é causada a hanseníase aí na próxima imagem. A hanseníase ela é causada por uma bactéria que atinge de forma majoritária a pele e alguns nervos periféricos, fazendo com que o paciente perca, por exemplo, a força muscular, a sensibilidade tátil e a dor. Então, a característica comum aí da hanseníase é o surgimento de manchas na pele, né? Às vezes essas manchas, quando a pessoa toca, ela não sente, né? Justamente porque perde a sensibilidade. Então, uma característica bem comum para a pessoa identificar rapidamente ali a hanseníase é o surgiu alguma mancha na pele e se você toca, você não sente aquela área, né? Você perdeu a sensibilidade naquela área, é uma característica da hanseníase, né? Então é importante buscar ali o tratamento nessa fase inicial para combater ali essa doença, né? Então, as pessoas que perdem, no caso, essa sensibilidade, às vezes elas se machucam, elas se queimam e nem percebem, justamente porque naquela área ela perdeu ali o tato, perdeu a sensibilidade e ela não sente naquela região, por causa da hanseníase. Vamos ver um pouco mais dos sintomas. Então, olha aí, surgimento de manchas de cores variadas nas diferentes partes do corpo, que geralmente estão associadas a uma perda de sensibilidade, ao toque e à dor, como nós comentamos agora há pouco, além de terem uma temperatura diferente do resto da pele. Nessa imagem a gente observa aí um pouco mais dessas manchas, né, pelo corpo de uma pessoa, já tem bastante manchas aí, como a gente pôde observar, e nessas manchas aí a pessoa não vai sentir, ela perdeu a sensibilidade nessa área. Além disso, a gente tem aí outros sintomas como o sumiço de pelos em certas partes do corpo, principalmente os pelos da sobrancelha, dormência em partes do corpo também, além de caroços que surgem nas mãos e orelhas e formigamento nas mãos, pés, braços e pernas, tá? Não são só esses, existem mais sintomas aí da hanseníase. Feridas que aparecem nos membros, inchaços em mãos e pés, febre, dor nas juntas, sangramentos nasais recorrentes, diminuição da força muscular e o ressecamento dos olhos, né? Então, são diversos sintomas aí relacionados com a hanseníase, não somente aquele onde a gente pôde observar as manchas, né? Surgem ali as manchas, onde a pessoa perde a sensibilidade naquela região, né? É o teste rápido ali da hanseníase, se surgir uma mancha, a pessoa passa ali o dedo, né? Se ela não sente, né? Se aquela mancha ali, a pessoa perdeu a sensibilidade naquela região, é uma característica, né? Um sintoma ali da hanseníase. Se tiver logo no início, é bem melhor para buscar ali um tratamento adequado. E vamos ver agora como que acontece a transmissão da hanseníase. Essa transmissão ela vai acontecer através do contato com as secreções de um paciente infectado, né? As secreções como a saliva, o muco e até mesmo as lágrimas.
Nem todos que entram em contato com a hanseníase desenvolvem a doença, sendo que é preciso um período expressivo de contato com a bactéria causadora da doença para desenvolvê-la, né? Como a gente pôde observar ali, essa doença está relacionada aí com uma bactéria, né? A bactéria que vai causar a doença, através de contato das secreções de pacientes infectados, como a gente pôde observar. E aí nós falamos, né, que antigamente essa doença ela era chamada aí popularmente de lepra, né? Chamavam as pessoas ali de leprosos. É muito preconceituoso, né? Uma expressão ali muito forte, né? E até mesmo maldosa, mas quando se surgiu ali os primeiros casos da doença, né? Justamente naquela época ali da borracha, por exemplo, lá em 1900 aproximadamente, junto com esse período aqui, onde tivemos aí diversos imigrantes, né, para algumas regiões, junto com eles puderam trazer ali essas doenças, né? E dessa forma ela pôde chegar aqui na nossa região, aqui na Amazônia, vindo através desses imigrantes. A gente tem aqui algumas imagens, né, para a gente comentar um pouco mais sobre essa doença aqui na região, através do que foi conhecido popularmente como leprosário, né, o leprosário de Paricatuba. Paricatuba é um distrito, né, do município de Iranduba, que fica próximo aqui à capital Manaus. E naquela época, como nós falamos, tinha muito preconceito em relação com essa doença, né, era contagiosa. À medida que os governantes tinham, né, as autoridades na saúde na época, era de isolar os pacientes, né? Então eles buscaram ali uma área distante da capital, né, para isolar essas pessoas. Então a gente tem aqui, ó, imagens antigas do leprosário, né, onde as pessoas ficavam ali isoladas, uma espécie ali de hospital, né? Eles ficavam ali para não ter muito contato com a população, né, tendo em vista que era uma doença contagiosa. Então lá em Iranduba, né, nessa região ali de Paricatuba, foi desenvolvido ali o leprosário, né, onde as pessoas ficavam ali internas, né, ficavam ali hospedadas, vamos dizer assim, nessa região, né. Era um período muito triste, né. Paricatuba era conhecido ali como a cidade da dor, justamente por causa dos sintomas da doença, como a gente pôde observar, as pessoas ficavam ali com aquelas feridas pelo corpo, né, que elas iam se espalhando. Não existia muito tratamento também naquela época, as pessoas só tinham que isolar ali os que estavam contaminados, né? E o que a gente observa atualmente são essas imagens aqui abaixo, são imagens atuais de onde foi, né, o leprosário de Paricatuba. São agora as ruínas, né, que é um ponto turístico ali no município de Iranduba. As pessoas agora com a ponte, atravessam ali a ponte para ir tirar fotos, né, para conhecer essa área onde funcionou antigamente esse hospital. Lembrando que antigamente o acesso era um pouco mais difícil, né, porque só se dava por barco, então as pessoas precisavam atravessar de barco, né, o governo precisava mandar suprimentos ali para esse hospital, então precisava ser enviado de barco, então era um pouco mais dificultoso, né, então as pessoas ficavam ali um pouco mais isoladas, né. E o que era triste também é porque, às vezes, eram separados, né? As crianças eram separadas das suas mães, dos seus pais, justamente para que não se contaminassem, né? Algumas delas ficavam em creches ou em orfanatos na capital e muitas vezes nem encontravam mais com a sua família novamente, né? Então, é um período ali onde a gente teve um grande aumento ali em 1920, aproximadamente, 1930, onde foram os maiores casos ali da hanseníase, né, que era chamada de lepra. E aí a gente viu que as pessoas precisavam ficar isoladas ali e afastadas. E pela dificuldade de acesso, né, depois de algum tempo, depois de alguns anos, o governo resolveu trazer de volta para a capital, ali, na verdade, trazer para a capital ali essa região, esse local onde as pessoas iam ficar ali internas, né, para facilitar um pouco mais o acesso a medicamentos, por exemplo, né? Então, esse leprosário, aí, como foi conhecido como leprosário, foi desativado, né, e ficou somente as ruínas, como a gente observa aí atualmente, né? Só para a gente ter aí um pouco mais de informações, né, e de curiosidade também relacionada com essa doença ali que foi a leishmaniose, como nós pudemos observar. Então, espero que vocês tenham compreendido aí sobre algumas das doenças tropicais, tenham curtido aí a nossa aula e a gente se vê na próxima aula.